Livro Animismo ou Espiritismo? De Ernesto Bozano. Capítulo 4. Dos fenômenos de bilocação. Pela denominação genérica de fenômenos de bilocação se designam as múltiplas modalidades sob as quais se opera o misterioso fato do desdobramento fluídico do organismo corpóreo. Daí vem que os fenômenos de bilocação revestem fundamental importância para as disciplinas metapsíquicas, porquanto servem a revelar que as manifestações anímicas, conquanto inerentes às funções do organismo físico-psíquico de um vivo, têm como sede um certo que qualitativamente diverso do mesmo organismo. Assumem por isso um valor teórico resolutivo, para a demonstração experimental da existência e sobrevivência do espírito humano. Por outras palavras, os fenômenos de bilocação demonstram que no corpo somático existe imanente um corpo etéreo que, em circunstâncias raras de diminuição vital nos indivíduos, sono fisiológico, sono hipnótico, sono mediúnico, êxtase, delíquio, narcose, coma, é suscetível de afastar-se temporariamente do corpo somático, durante a existência encarnada. Inevitável, pois, a inferência de que, se o corpo etéreo é suscetível de separar-se temporariamente do corpo somático, conservando íntegra a consciência de si, forçoso será concluir-se pelo reconhecimento de que, quando aquele se separar deste definitivamente pela crise da morte, o espírito individualizado continuará a existir, em condições apropriadas de ambiente, o que equivale a admitir-se que o fato da existência imanente de um corpo etéreo no corpo somático e, por conseguinte, a de um cérebro etéreo, demonstra que a sede da consciência, da inteligência, da memória integral das faculdades de ordem supranormal é um corpo etéreo, que vem a ser o invólucro sublimado e material do espírito desencarnado. Já no ano de 1910 eu publicara longa monografia dedicada aos fenômenos da bilocação, mas, como se fossem acumulando em grande número os fatos dessa natureza, decidi recentemente publicar da referida monografia uma segunda edição muito aumentada, 17. Início da nota digital, 17. Fenômenos de bilocação, tipografia Dante, Cittadella Pieve. Fim da nota digital. Acho-me, portanto, em condições de poder discutir com conhecimento de causa esse tema importantíssimo. Naquele meu trabalho, tomei por ponto de partida o chamado fenômeno da sensação de integridade nos amputados, fenômeno em que às vezes o senso da integridade da parte amputada é tão real, que, se distrai a atenção do operado, ele experimenta a sensação que o membro inexistente experimentaria, se ainda existisse. Que ali exista, com efeito, um membro em estado fluídico, pode deduzir-se do fato de os sensitivos videntes afirmarem que o veem. Lembrei a esse propósito o interessante caso narrado pelo Dr. Kerner, no famoso livro sobre a vidente de Prevost, em que esta, quando topava com uma pessoa quem faltava um membro, via sempre o membro inexistente, ligado ao corpo em forma fluídica. No mesmo trabalho, também referi um caso recente em que o membro que faltava fora engenhosamente fotografado por meio de um espectroscópio que projetava o feixe luminoso sobre um anteparo em que apareceram, não apenas traços, porém formas de mãos e outros membros fluídicos. Como se vê, mediante estas últimas experiências, achamo-nos em presença de provas de fato, demonstrativas da existência real, sob forma fluídica, de membros amputados, os quais, entretanto, conforme se verifica pelas sensações que experimentam os próprios amputados, se vão gradativamente encurtando e aproximando do coto, até ao momento em que desaparecem dentro da cicatriz, qual sombra que penetra no corpo. Segundo a feliz expressão de um deles.
Nenhuma dúvida há, portanto, de que os fenômenos de sensação de integridade nos amputados contribuem admiravelmente para demonstrar a existência de um corpo etéreo imanente no corpo somático, donde a importância que assumem os aludidos fenômenos para a demonstração científica da existência e sobrevivência do espírito humano. Em seguida, os casos dessa natureza são considerados, na monografia a que me reporto, os casos afins de desdobramento incipiente, nos atacados de hemiplegia, os quais, por vezes, percebem, do lado paralítico, uma secção longitudinal do seu próprio fantasma e afirmam que essa secção goza da integridade sensória que lhes falta a eles. É este um fato que se não pode explicar por meio da teoria sinestésica, 18, do Dr. Solier, porquanto, nos atacados de hemiplegia, 19, longe de deparar-se com uma exageração do senso sinestésico, há supressão deste sentido. Início da nota digital, 18. Sinestésica, uma pessoa que se comunica através da ação corporal. O sinestésico exagero nos abraços, beijos, carinho, fazendo ser notado através de algum movimento ou barulho. 19. Hemiplegia é a paralisia de metade do corpo, esquerda ou direita. Fim da nota digital. Seguem-se os casos de desdobramento autoscópico, em que o paciente percebe o seu próprio fantasma, conservando, porém, plena consciência de si mesmo. A esse respeito, demonstrei que, se a hipótese psicopática, formulada pelo Dr. Solier, para dar uma explicação do conjunto dos fatos, podia considerar-se legítima antes do surto das pesquisas metapsíquica, agora já não é assim, porquanto, do mesmo modo que as pesquisas sobre a telepatia demonstram que nem todas as alucinações são falsas, também as pesquisas sobre os fenômenos de bilocação demonstram que nem todos os episódios de autoscopia são psicóticos. Passei daí a analisar casos em que a consciência do paciente se transfere para o fantasma, que se vê a si mesmo diante do seu corpo exânime, casos altamente sugestivos, em que já se esboçam as faculdades de natureza supranormal. Depois, analisei outros setores importantes dos fenômenos de bilocação, aqueles em que o desdobramento se dá por ocasião do sono natural, do sono provocado, do delírio, da narcose, do coma e, sucessivamente, os casos em que o fantasma desdobrado de um vivo, durante o sono, é visto por terceiros, para, afinal, chegar aos casos em que o fenômeno de desdobramento fluídico se produz no leito de morte. Esta última categoria de manifestações é a mais importante de todas e, num dos casos que citei, o fenômeno foi constantemente observado durante muito tempo por uma enfermeira vidente, ao passo que com frequência é observado coletivamente por todos os presentes e também por muitas das pessoas que acorrem à cabeceira de um moribundo. Por fim, relatei episódios em que os presentes observam o fenômeno em todas as suas fases evolutivas, até a reprodução perfeita de um simulacro do corpo somático do moribundo, simulacro esse não só animado e vivo, como assistido por entidades de defuntos, que aparentemente intervêm, para tal efeito, junto daquele que está a morrer. Com referência a estes últimos e importantíssimos fenômenos de desdobramento fluídico no leito de morte, muito insisti justamente sobre a particularidade teoricamente resolutiva de que todos os videntes, qualquer que seja o povo a que pertençam, civilizado, bárbaro, selvagem, descrevem o desenvolvimento do fenômeno em termos substancialmente idênticos, o que demonstra que eles, os videntes, descrevem um fenômeno positivamente objetivo. Pois, a não ser assim, possível não seria que coincidissem as descrições de todos com relação às mesmas fases do fenômeno, no qual há pormenores tão novos e inimaginados que, dentro da hipótese alucinatória, de certo não se reproduziriam idênticos em todos os alucinados.
A esse propósito, citei o seguinte caso concernente a tribos selvagens, narrado por um missionário que regressara do arquipélago de Tahiti, Polinésia. Escreveu ele. Eles creem que, no momento da morte, a alma se concentra na cabeça, a fim de aí sofrer um lento e gradual processo de reabsorção em Deus, de quem ela emanaria. Curioso e interessante fato dos tahitianos acreditarem na saída de uma substância real que tomaria forma humana e creem por fé em alguns deles dotados de clarividência, os quais afirmam que, apenas o moribundo deixa de respirar, se lhe desprende da cabeça um vapor que se condensa pouco acima, a pequena distância do corpo, e permanece ligado a este por uma espécie de cordão formado da mesma matéria. Essas substâncias, afirmam eles, aumenta rápido de volume e ao mesmo tempo se torna semelhante ao corpo donde emana. Quando, afinal, este último fica gélido e inerte, dissolve-se o cordão que a ele prendia a alma e esta, libertada, voa para o alto, aparentemente assistida por mensageiros invisíveis. The Metaphysical Magazine, outubro de 1896. Temos aqui uma descrição que corresponde, nos mínimos detalhes, às dos videntes modernos. Diante disso não parece lógico, nem sério pretender-se explicar tão impressionantes concordâncias por meio da hipótese das coincidências fortuitas. Por outro lado, como os tahitianos não podem ter ido buscar suas crenças junto aos povos civilizados, nem estes tampouco podem haver tirado as suas das dos tahitianos, forçoso será reconhecer que de tais concordâncias ressalta uma valiosíssima presunção em apoio da objetividade do fenômeno, que os videntes de todas as épocas hão assinalado, no seio de todos os povos. Como já se disse, os fenômenos de bilocação, em geral, mas, sobretudo, aqueles em que a consciência que de si mesmo tem o indivíduo é transferida para o seu fantasma, se produzem em múltiplas graduações, durante os estados de diminuição vital das pessoas, quais são os de sono fisiológico e do sono produzido pela absorção de substâncias anestésicas, as fases sonambúlico-hipnóticas, o delíquio, o coma, as crises de convalescença, de esgotamento nervoso, de abatimento moral. Raramente se dá em condições fisiológicas e psicologicamente normais, caso em que só se produzem estando o corpo em absoluto repouso, porém muito especialmente no período que precede ou sucede ao sono. Nestas últimas circunstâncias, o sentido do desdobramento é mais ou menos vago, impreciso e de curtíssima duração. Entre as mais notáveis características dos casos em questão, uma das que se destacam parece consistir no fato de que, se o fantasma desdobrado perambula à distância, quase sempre ocorrem incidentes vários, de percepções verídicas de coisas ou situações longínquas, lucidez, telestesia, o que também se verifica algumas vezes nos casos em que o fantasma desdobrado não se afasta do seu corpo. Psicologicamente falando, merece profundamente meditado o fato de o indivíduo sentir que existe pessoalmente, na plenitude das suas faculdades sencientes, 20, e conscientes, fora do corpo e defronte do corpo. Início da nota digital, 20. Sencientes, que tem sensação, que sente, que apreende pelos sentidos. Fim da nota digital. Trata-se de um sentimento dificilmente redutível a fórmulas elucidativas, deduzidas da psicologia universitária. Porque, veja-se bem, o fenômeno difere radicalmente dos de autoscopia, em que o pessoal consciente, permanecendo com sede no organismo, divisa, à distância, o seu próprio fantasma, fenômeno esse análogo a outros citados nas obras de patologia mental e, a rigor, redutível a um fato de alucinação pura e simples.
Aqui, ao contrário, nos achamos em presença do fenômeno inverso, constituindo caso especial que não deixa cabimento algum para a hipótese alucinatória, dado que, do ponto de vista psicológico, há um abismo insuperável entre a sensação de alguém ver o seu próprio duplo e de achar-se consciente fora do corpo, alheio ao corpo, defronte do corpo. Se é certo o que, combinando-se a hipótese alucinatória com a da desagregação psíquica, conseguem-se resolver complexos problemas psicológicos, quais os das personalidades múltiplas, isto não implica que, mediante a mesma combinação e com os postulados da psicologia, se chegue, ainda que de longe, a explicar o sentimento acima indicado, o qual, repito, é coisa muito diversa, visto que os fenômenos das personalidades múltiplas, quer simultâneas, quer alternadas, têm sua sede no corpo e não fora do corpo, diferença que, psicologicamente, assume enorme importância, denotando que, neste último caso, se encontra em jogo o sentimento do ser, que é o mesmo que dizer um estado de consciência primordial e irredutível, fundamento de todos os estados de consciência, do qual ninguém pode duvidar sem pôr em dúvida também a nossa existência e sem renunciar. Por conseguinte, a todo conhecimento e a toda ciência, sentimento que se impõe à razão como realidade apodítica, 21, e que psicologicamente adquire valor de imperativo categórico. Início da nota digital, 21. Apodítica, que é evidente, que é demonstrado e não se pode contestar. Fim da nota digital. Agora, desejando proceder à escolha de algum episódio com o qual ilustre as considerações expendidas, encontro-me num curioso embaraço, não devido à deficiência, mas à superabundância de casos importantes a citar. Vem daí que os primeiros dois casos que me limito a referir não os escolhi porque apresentem especial valor intrínseco, mas porque me facultarão ensejo de discutir algumas objeções que formulou, sobre o tema, um homem de ciência competentíssimo noutros ramos da metapsíquica. Este primeiro caso tiro do jornal OFT-SPR, 1929, página 126. É um episódio da Grande Guerra. O próprio protagonista o comunicou ao professor Oliver Lodge que, a seu turno, o transmitiu à direção daquele órgão. Narra-o assim o protagonista. Deixamos Monchiete à tarde, depois de horrível marcha por uma estrada em que se escorregava continuamente, pois não havia um palmo de terreno que não fosse lama misturada à neve derretida, chegamos a Beaumetis, já à noite. Brevíssima parada e de novo em marcha para Wailly, uma linha de fogo. Aí penetramos numa trincheira de comunicação, patinhando na água lodosa. Era comprida de 1 milha aquela trincheira e nos pareceu interminável. O lodo líquido nos chegava ao joelho, ao mesmo tempo em que um chuvisco gelado nos flagelava implacavelmente o rosto, enregelando-nos até aos ossos. Chegamos, afinal, à linha de fogo, onde substituímos um batalhão francês. Encontramo-nos na pior das trincheiras. Desde muitos meses, nenhuma reparação sofria. Em vários pontos estava desmoronada e não protegia ao fogo inimigo as nossas cabeças, achava-se por toda parte transformada numa gamela de estrume líquido. Eu e H. fomos imediatamente mandados a montar guarda. Estávamos tão extenuados, que nem para maldizer da sorte tínhamos forças. O corpo estava exausto, encharcado, regelado até a medula pelo chuvisco implacável que nos flagelava, morríamos de fome, sem qualquer espécie de alimento. Não tínhamos meio de acender fogo, nem marmitas para nos realentarmos, ao menos, com água quente. Nem 1 polegada de terreno onde nos sentássemos, nem um palmo quadrado de parapeito atrás do qual fizéssemos calar a fome com uma cachimbada. H. e eu concordamos em reconhecer que jamais houvéramos crido possível que a tal extremo pudessem concentrar-se os sofrimentos inelegíveis a uma criatura humana.
Entretanto já tínhamos conhecido não poucas noites de inaudito martírio. Muitas horas transcorreram naquela horrenda situação, quando, de súbito, tudo mudou para mim. Tornei-me consciente, certissimamente consciente de achar-me fora do meu corpo. Comprovei que o meu eu real, consciente, o espírito, pouco importa o nome, se havia totalmente libertado do organismo corpóreo e, de fora deste, eu contemplava aquele mísero corpo vestido de cinza verde, que era o meu, mas olhava-o com absoluta indiferença, pois que, embora cônscio estivesse de que o aludido corpo me pertencia, já não havia laços que me prendessem ao seu martírio e o considerava como se de outrem. Sabia que ele havia de estar sofrendo de maneira horrível, porém eu, isto é, o espírito, não sentia coisa alguma. Enquanto estive naquela condição de ser, o fato me parecia natural, só quando entrei de novo no corpo me convenci de que passara pela mais maravilhosa experiência da minha vida. Nada nunca poderá abalar a minha convicção íntima e profunda de que naquela noite de inferno meu espírito se separou temporariamente do meu corpo. A propósito desta última declaração do infeliz protagonista de tão doloroso episódio, importa notar que, em face da minha classificação dos fenômenos de bilocação, se evidencia que todos quantos hão passado pela solene experiência aqui considerada guardam inabalável a convicção de terem assistido ao fato de seus espíritos se separarem dos respectivos corpos e, por conseguinte, conservam, também, inabalável, a certeza de que o espírito sobrevive à morte do corpo. Assim sendo, é natural se mostrem intolerantes para com as afirmativas negativistas dos representantes da ciência oficial, os quais, nunca tendo passado pela grande aventura de se reconhecerem a existir, com as suas personalidades conscientes, sencientes e inteligentes, fora de seus corpos, estranhos aos seus corpos, em presença de seus corpos, não se acham em condições de formar opinião justa do valor prático e positivo de uma convicção fundada em experiência de tal natureza. O Dr. Eugênio Osti publicou e comentaram pela Revue Metapsychique, 1930, páginas 191 a 193, 3 casos análogos em tudo ao precedente. Agora, porém, me limitarei a citar o que apresenta maior interesse, do ponto de vista em que me acho colocado. Trata-se de um episódio cujo relato foi enviado ao professor Richet, pelo Sr. L. H. Emmons, em data de junho de 1928. Diz assim o relator. Julgo conveniente informá-lo de um fenômeno que se deu comigo 2 vezes e que parece provar que a consciência pode funcionar independentemente do cérebro. 2 vezes, em estado de plena consciência, vi distante de mim inanimado meu corpo, com a sensação precisa de que este, naquele momento, era um objeto exterior ao meu ser. Não pretendo tentar explicar como haja podido ver sem olhos. Apenas comprovo um fato. Da primeira vez que este ocorreu, achava-me na cadeira de um dentista. Durante o período que passei sob a ação do clorofórmio, tive a sensação de haver despertado e estar flutuando no ar, próximo ao teto, de onde contemplava, com grande espanto, o dentista a cuidar da minha dentadura e a seu lado o cloroformizador a me vigiar. Via o meu corpo inanimado tão distintamente como qualquer dos objetos existentes no local. Durou poucos segundos esta experiência. Perdi a consciência e me achei de novo na cadeira completamente desperto, mas conservando nítida a impressão de tudo o que sucedera. Da segunda vez, achava-me em Londres, numa hospedaria. Certa manhã, acordei adoentado, sofro de fraqueza do coração, e pouco depois de haver despertado, tive uma síncope. Com grande espanto meu, achei-me suspenso no ar à altura do teto, donde contemplava, presa de terror, o meu corpo inanimado e de olhos fechados. Tentei, mas inutilmente, entrar de novo nele e me convenci de que devia estar morto.
Pus-me a pensar na impressão que receberiam os donos da hospedaria, na dor dos meus parentes e no desgosto dos amigos. Perguntava a mim mesmo se ordenariam algum inquérito acerca da minha morte, porém, o que, sobretudo, me preocupava eram os meus negócios. É absolutamente certo que eu nada perdera da minha memória e da minha consciência. Via o meu corpo inanimado como um objeto à parte e contemplava tristemente o seu semblante, que se tornara lívido. Verifiquei, no entanto, que não me fora possível sair do aposento, sentia-me, por assim dizer, acorrentado àquele lugar, imobilizado no canto onde me encontrava. Transcorridas 1 ou 2 horas, percebi que batiam à porta, fechada à chave, e que batiam repetidamente, sem que eu pudesse dar sinal de vida. Pouco depois, vi aparecer na janela o porteiro da hospedaria, que ali subira por uma alta escada. Entrou no quarto, mirou-me ansiosamente o rosto e abriu a porta. Logo entraram o gerente e outros empregados da casa, em seguida, veio um médico e vi que me sacudia a cabeça, depois, inclinou-se por cima de mim, colocou o ouvido sobre meu coração e por fim me introduziu na boca uma colher. Nesse instante perdi consciência de mim como espírito e despertei repentinamente na minha cama. É de notar-se que esse fato se prolongou por cerca de 2 horas. A narrativa que se acaba de ler é muito interessante, principalmente o segundo episódio, em que se nos depara o fato nada comum de um indivíduo desdobrado permanecer assim, plenamente cônscio de si, a observar tudo o que se passava ao derredor do seu corpo, durante 2 horas consecutivas. É uma circunstância esta teoricamente notabilíssima, porquanto elimina toda a possibilidade de qualquer sofisma baseado na fugacidade das impressões desse gênero. Aí, o indivíduo desdobrado se conserva fora do corpo, com plena consciência do seu estado, por 2 horas seguidas. É também digna de nota a observação do protagonista, de não poder sair do quarto, como se estivesse acorrentado ali, indício manifesto de que, se ele não se apercebeu da existência de um cordão fluídico que o prendia ao corpo, por outro lado não lhe escaparam as consequências inevitáveis desse mesmo vínculo. Observarei, finalmente, que ele, como tantos outros, tira, das suas próprias experiências, a lógica dedução de que a consciência pode funcionar independentemente do corpo. Assinalado isso, passo a expor e comentar as conclusões a que chegou o Dr. Usti, com relação aos casos por ele publicados, conclusões que naturalmente encabeçam uma interpretação alucinatória dos ditos casos. Diz ele: quem quer que se ache bem decidido a não exorbitar dos limites da psicologia clássica será levado a presumir que os nossos 3 visionários, durante a crise alucinatória em que se viram a si mesmos, tenham tido também uma percepção normal de tudo, quanto lhes ocorria ao derredor, com a consequência de que a imaginação deles haja reunido num só bloco a alucinação e a realidade, conferindo ao todo uma homogeneidade aparente. É lícito, ao demais, perguntar-se, em casos tais, não vem à baila também um fenômeno de visão telepática das pessoas e do ambiente, o que explicaria suceder que, a alucinação de ver-se a si mesmo, se junte o fenômeno supranormal da consciência de tudo o que acontece. Ainda outras explicações podem conceber-se, inclusive a que se deveria formular pela norma da psicologia clássica, isto é, que quando os fenômenos da visão de si mesmo chegam ao grau extremo alcançado nos episódios referidos, eles são apenas simples criações da imaginação, se bem que involuntárias, ou, por outras palavras, maravilhosas ilusões e nada mais. The Metaphysical Magazine, outubro de 1896, páginas 196 e 197.
Assim se pronunciou o Dr. Osti, que, como todos sabem, é um poderoso e genial investigador das faculdades supranormais subconscientes e que tem contribuído, mais do que qualquer outro, para elucidar o formidável problema da clarividência no passado, no presente e no futuro. Dir-se-ia, entretanto, que, em se tratando de fenômenos de bilocação, ele já não se encontra em campo metapsíquico de sua competência. Noto que começa declarando que quem quer que se ache bem decidido a não exorbitar dos limites da psicologia clássica será levado a raciocinar conforme ele raciocina. Esse seu ponto de partida, conquanto imprudente e pouco ponderado, pede servir-lhe de atenuante para invulgar superficialidade dos seus argumentos, todos inteiramente gratuitos, visto o que, por um lado, são destituídos de qualquer base experimental que os justifique e, por outro lado, não levam em consideração múltiplas circunstâncias de produção do fenômeno, o que torna insustentáveis e absurdos os ditos argumentos. Assim é, por exemplo, no que concerne aos fantasmas bilocados no leito de morte que são vistos simultaneamente ou sucessivamente por várias pessoas, assim como pelo que toca a outra circunstância, a das descrições pormenorizadas que os videntes fazem do fenômeno que observam, descrições que se verificam idênticas em todos os tempos e no seio de todos os povos civilizados, bárbaros, selvagens. Isto posto, dever-se-á reconhecer que, nos limites do misoneísmo, 22, que se impôs voluntariamente a si mesmo, ele outra coisa não podia fazer, senão argumentar aeriamente, como fez, o que não obsta que um crítico lhe observe que, no tocante aos fenômenos de bilocação, ele raciocina à maneira de um psicólogo que, tudo ignorando de metapsíquica, emitisse juízo sobre os fenômenos telepáticos, classificando-os em massa como fenômenos alucinatórios. Início da nota digital, 22. Misoneísmo, aversão ou desconfiança em relação a mudanças, hostilidade para com o novo. Fim da nota digital. Em tal caso, o Dr. Osti certamente o declararia em erro, porquanto a metapsíquica demonstra que, a par das visões patológicas de fantasmas inexistentes, há visões verídicas de fantasmas de vivos, denominadas visões telepáticas. Entretanto, quando, a seu turno, o Dr. Osti se mete a discutir sobre os fenômenos de bilocação, dos quais nada sabe, comete a não pequena imprudência de incidir no mesmo erro, olvidando o preceito fundamental de qualquer pesquisa científica, segundo o qual não se deve pronunciar juízo sobre uma dada ordem de fenômenos, sem que primeiro se haja posto em prática um laborioso processo de análise comparada, que abranja toda a gradação fenomênica em que eles se produzem. Quer isto dizer que, no nosso caso, devera ter começado pelos casos da sensação de integridade nos amputados, para terminar pelos casos importantíssimos das visões coletivas e sucessivas dos fantasmas desdobrados dos moribundos. Em face dessas contingências, não teria, de certo, asseverado que os fenômenos em causa são explicáveis, nas suas múltiplas formas, pela teoria alucinatória. Noutros termos, o Dr. Osti repete o erro em que caiu o eminente Lavoisier, com relação aos aerólitos, sentenciando: não há pedras no céu, logo, do céu não podem cair pedras. Repete o erro em que caiu o eminente filósofo Herbert Spencer, acerca da telepatia, quando disse: assim como não podem existir fantasmas de chapéus e de bengalas, é claro e indubitável que os chamados fantasmas telepáticos são, em massa, alucinações patológicas. O Dr. Osti, por sua vez, conclui, em substância, deste modo: assim como não podem existir fenômenos de bilocação, porque estariam em desacordo com a psicologia clássica, é claro e indubitável que as chamadas visões de si mesmo são, em massa, alucinações patológicas. O que, entretanto, é claro e indubitável,
Para quem quer que não tenha a mente obnubilada. 23. Por preconceitos de escola, é que a classificação que publiquei dos casos dessa natureza basta para demonstrar, com fundamento nos fatos, que os fenômenos de bilocação existem, da mesma forma que no céu existiam pedras e que na terra aparecem fantasmas telepáticos. Início da nota digital. 23. Obnubilada, tornar-se obscuro, escurecer-se. Fim da nota digital. Segue-se que o Dr. Osti devera reconhecer que cometeu solene imprudência, exprimindo-se como fez, tal qual as duas eminentes personagens mencionadas acima. Constrangido pelos limites do espaço, citarei um só exemplo em que o fantasma desdobrado começa a exercitar as faculdades de tipo supranormal. Meu amigo, o engenheiro José Costa, em seu interessante livro De Lá da Vida, página 18, narra o seguinte episódio com ele próprio ocorrido. Era uma noite abafada de um tórrido junho, em que eu me preparava intensamente para os exames do liceu. Conquanto me achasse escudado por indômita vontade de resistir à fadiga opressiva que me trabalhava a mente, tive que me submeter, completamente extenuado, a uma imperiosa necessidade de repouso e atirei-me desmaiado, mais que adormecido, na cama, sem apagar a lâmpada de petróleo que continuou a arder sobre a mesinha de cabeceira. Provavelmente com um movimento brusco do braço, fiz que entre a cama e a mesinha caísse a lâmpada, que não se havendo apagado, começou a desprender uma fumaça densa, por tempo suficiente a encher o quarto de negra nuvem de gás acre e pesado. A atmosfera se tornava cada vez mais irrespirável e, provavelmente, na manhã seguinte, o meu corpo seria achado exânime, se não se houvesse produzido singular fenômeno. Tive a sensação nítida e exata de achar-me, apenas com o meu eu pensante, no meio do quarto, separado completamente do corpo, que continuava jazendo sobre a cama. Via, se é que posso dar essa denominação à sensação que eu experimentava, as coisas que me rodeavam como se uma irradiação visual atravessasse as moléculas dos objetos sobre os quais demorava minha atenção, como se a matéria se dissolvesse ao contato do meu pensamento. Via o meu corpo perfeitamente reconhecível em todos os detalhes, no seu perfil, no semblante, mas com os feixes venosos e nervosos a vibrarem qual luminoso formigueiro. O quarto se achava na mais completa escuridão, pois que a chama da lâmpada caída não chegava a espalhar luz além da manga de vidro enegrecida. Eu, entretanto, via os objetos, ou, melhor, via-lhes os contornos quase fosforescentes e desvanecer-se, o mesmo acontecendo com as paredes, logo que sobre umas e outras se concentrava a minha atenção, deixando-me ver de igual maneira os objetos dos quartos contíguos. O meu eu pensante carecia de peso, ou, antes, não sentia a impressão da força de gravidade e não tinha noção de volume ou de massa. Eu já não era um corpo, visto que o meu corpo jazia inerte em cima da cama. Era como que a expressão tangível de um pensamento, de uma abstração, capaz de transferir-se para qualquer parte da terra, do mar, do céu, mais rapidamente do que um relâmpago, no instante mesmo em que formulasse esse desejo e, por conseguinte, sem a noção de tempo, nem de espaço. Se dissesse que eu me sentia livre, leve, etéreo, nem longínquamente exprimiria a sensação que experimentava naquele momento de limitada liberação. Mas, não era uma impressão agradável, eu me sentia como que presa de angústia inexprimível, tendo a intuição de que só poderia fugir-lhe, tirando meu corpo material da situação que o afligia. Quis, portanto, apanhar a lâmpada e abrir a janela, não conseguia, porém, efetuar a ação material que para isso era necessária, como não conseguia mover os membros do meu corpo, que me parecia só poder movimentar-se ao sopro da minha vontade espiritual. Pensei então em minha mãe, que dormia no quarto ao lado.
Via perfeitamente através da parede que separava os dois aposentos, a repousar tranquilamente na sua cama. Mas, o seu corpo, ao contrário do meu, parecia irradiar uma luminosidade, uma fosforescência luminosa. Afigurou-se-me não ser preciso nenhum esforço para fazê-la aproximar-se do meu corpo. Logo havia descer precipitadamente da cama, correr para a janela e abri-la, como se agisse sob o influxo do último pensamento que eu concebera antes de chamá-la, via sair em seguida do quarto, andar pelo corredor, entrar pela porta do meu aposento e aproximar-se, tateando, do meu corpo, com os olhos fechados. Parece-me que o seu contato teve a faculdade de fazer que o meu eu espiritual entrasse novamente no corpo. Achei-me desperto, com a garganta seca, as têmporas a me martelarem, a respiração opressa e o coração como a querer escapar-se-me do peito. Posso afirmar ao leitor que, até aquele momento, eu nada lera, nem ouvira falar acerca das teorias espíritas, dos fenômenos de bilocação, dos desdobramentos da alma e do corpo. Eram-me completamente desconhecidas as experimentações mediúnicas e as sessões de espiritismo. Posso, portanto, afastar, em absoluto, a ideia de que se tratasse de um fenômeno de sugestão. Tampouco podia tratar-se de um sonho, dada a enorme diferença entre as sensações que sobrevivem na recordação das imagens que o sonho desperta e as sensações, extremamente dissemelhantes, quanto à impressão que produzem, experimentadas por mim naquele instante. Com efeito, não se me deparava em tais recordações aquela nebulosidade, aquela indistinta sensação de quimera e de realidade que revestem as impressões do sonho. Antes, eu jamais tivera a sensação de existir de modo tão real, como no momento em que me senti separado do corpo. Interrogada por mim pouco depois do acontecido, minha mãe confirmou que primeiro abrira a janela do seu quarto, como se ela própria se sentisse sufocada, antes de correr em meu auxílio. Ora, o fato de eu ter visto aquele seu gesto através das paredes, permanecendo inanimado meu corpo na cama, exclui, sem mais, a hipótese da alucinação ou do incubo durante um sono sobrevindo em excepcionais circunstâncias fisiológicas. Excluídas, portanto, as hipóteses da sugestão, do sonho, da alucinação e do incubo, não me restava outra dedução lógica, senão supor que o meu eu pensante houvesse agido fora do corpo e que, nessas condições, dotado de faculdades transcendentais, houvesse podido ver o que estava do outro lado das paredes e reclamar para o meu corpo a assistência de minha mãe, a fim de que me socorresse. Terei tido, nesse caso, a mais evidente prova de que minha alma se destacara do corpo durante a sua existência corpórea. Terei tido, em suma, a prova da existência da alma e também da sua imortalidade, pois que, se era exato que ela se libertara por efeito de circunstâncias especiais, do invólucro material do corpo, agindo e pensando fora deste, com mais forte razão deverá achar-se, pela morte, na plenitude da sua liberdade livre de qualquer vínculo que a prenda à matéria. É particularmente interessante este episódio, porquanto o protagonista, meu amigo, é pessoa muitíssimo culta e, também, verdadeiro homem de ciência, de modo que logrou descrever minuciosamente suas próprias impressões, com rara penetração analítica, apresentando aos estudiosos um quadro completo e altamente sugestivo das sensações que experimentou na fase de desdobramento. Reveste-se de inegável valor metapsíquico cada um dos períodos por que passou e que descreveu, a começar da observação de que a sua visão espiritual penetrava através das moléculas dos objetos, como se a matéria se dissolvesse ao contato do seu pensamento, tornando-lhe evidente o que significam as odiernas descobertas científicas acerca da imaterialidade da matéria. Notável igualmente o fenômeno de aloscopia, 24, por virtude do qual ele via, à distância, no interior do seu corpo, os feixes nervosos a vibrarem como um formigueiro luminoso.
Início da nota digital, 24. Aloscopia, sensação de visão à distância do corpo de outrem, que permite localizar nele doenças produtoras de alterações biológicas, sintomas aparentes, transmitidas muitas vezes, sob a forma de sensação vaga, ao percipiente dessa visão. Fim da nota digital. É de notar-se também que, tendo visto, através da parede, sua mãe a dormir, ele faz ressaltar uma circunstância interessante, a de que do corpo dela emanava uma fosforescência radiosa, ao passo que o seu corpo não irradiava coisa alguma, evidentemente porque a vitalidade e o espírito haviam momentaneamente abandonado. Importa, finalmente, notar a eficácia sugestiva da sensação, que ele experimentou, de estar livre, leve, etéreo, qual a expressão tangível de um pensamento, de uma abstração, capaz de transferir-se para qualquer parte da terra, do mar, do céu, mais rapidamente do que o relâmpago, por ato da própria vontade. Do outro ponto de vista, cumpre acentuar o fato de haver ele chegado a telepatizar o seu próprio pensamento para sua mãe, de maneira a despertá-la e conseguir que viesse em seu socorro, salvando-se assim de uma morte certa. Observarei, por último, que, neste caso, como em tantos outros, o que ocorreu leva o protagonista à convicção inabalável de ter assistido ao fato de a sua alma destacar-se do seu corpo, e o leva a adquirir a certeza da existência e sobrevivência do espírito humano. Essa concordância de opiniões é a tal ponto racional e legítima, que se nos afigura ocioso assinalá-la de novo. Todavia, cumpre insistir nisso, em vista do grande número dos que negam, de boa fé, a sobrevivência e em vista, sobretudo, da eficácia que adquire a opinião cumulativa daqueles que, por haverem assistido ao ato de seus espíritos se separarem dos respectivos corpos, são, no fundo, os únicos competentes para julgar do fenômeno, o que não se dá com os cientistas que das suas cátedras sentenciam gratuitamente que se deve considerar tudo isso um conjunto de objetivações alucinatórias, determinadas por perturbações da sinestesia. Sempre atento em não exorbitar da índole deste trabalho, que é fazer uma síntese das minhas pesquisas no campo do animismo, deixo de referir casos em que terceiros percebem um fantasma desdobrado, de um vivo adormecido, a perambular em outros sítios, à guisa dos fantasmas molestadores. Deixo de fazê-lo, porque o valor teórico de tais casos ainda se apresenta discutível, uma vez que eles se podem explicar, mais ou menos verossimilmente, pela hipótese telepática, se bem existam casos em que se verificam particularidades inconciliáveis com essa hipótese. Mas, discuti-las nos levaria longe, quando para a tese aqui considerada não se faz mister nos socorramos dos casos de tal natureza. Passo, pois, a citar um de outra categoria, que é mesmo a que reúne maior número dos de bilocação, sendo também, ao mesmo tempo, a mais importante, pois que se constitui dos fenômenos de desdobramento no leito de morte, observados por sensitivos e, frequentemente, por pessoas que não se podem considerar tais. Como já fiz notar, todos descrevem as mesmas fases na produção do fenômeno, embora a maioria dos percipientes nunca se haja ocupado com as pesquisas psíquicas e ignore que fatos análogos outros têm observado. Esta circunstância já constitui por si só uma ótima presunção a favor da realidade objetiva dos fenômenos observados, sobretudo se ponderar que certas particularidades complexas, assim como dificilmente imagináveis, peculiares à produção dos fenômenos em questão, não poderiam explicar-se pela hipótese das coincidências fortuitas, apresentando-se estas idênticas centenas de vezes. Acrescente-se, ao demais, que bom número de casos desse gênero foram observados coletiva e sucessivamente por diversas pessoas, o que concorre eficazmente para lhes demonstrar a natureza positivamente objetiva. Referirei, em primeiro lugar,
um caso que figura num grupo de outros em os quais o desdobramento é incipiente e rudimentar, observado coletiva e sucessivamente por várias pessoas, circunstância que assume alto valor probante no sentido da objetividade do fenômeno. Faço notar que são sumamente instrutivos os casos dessa ordem, porquanto representam a fase inicial dos fenômenos de bilocação no leito de morte, pelos quais se assiste à saída de uma substância fluídica, em estado de difusão, do corpo carnal, substância que, depois de repetidas flutuações, motivadas por sua reabsorção parcial pelo organismo durante algum tempo, em correspondência com as flutuações da vitalidade no inferno, acaba por integrar-se, em sobrevindo o momento extremo, num corpo etéreo, vivo e animado. Decorre daí que os casos apenas incipientes não revestem menor importância do que os outros em que o desdobramento é completo, uma vez que aqueles servem para instruir com relação às fases iniciais da produção do grandioso fenômeno, na hora suprema da libertação do corpo etéreo. Bem se compreende que, para lhes realçar toda a importância e extrair deles os devidos ensinamentos, seria necessário analisar e comparar bom número de casos, que aqui não me é possível reproduzir. O episódio que se segue, no qual foram 8 os percipientes, foi publicado pela Light, 1922, página 182. Miss Dorothy Monk enviou ao diretor dessa revista, Sr. David Gall, o seguinte relato do que ocorreu junto ao leito de morte de sua mãe, falecida 2 de janeiro daquele ano. No nosso ambiente familiar, fomos testemunhas de extraordinário fenômeno, junto ao leito de morte da minha adorada mãe, que faleceu a 2 de janeiro. O fenômeno impressionou-nos grandemente a todos, pelo que peço sobre ele esclarecimentos à vossa experiência. Após longa enfermidade, agravada por um ataque de influenza gástrica, minha mãe veio a morrer de fraqueza do coração. No seu último dia de vida, mostrou-se em penosa agitação e, à medida que a noite avançava, repetia os nomes de seu pai, de sua mãe, de suas 3 irmãs e também o de um meu irmãozinho, que morrera antes de eu nascer. Ficamos a velá-la a noite inteira e éramos 8. Meu pai, um irmão e 6 irmãs. Ao anoitecer, começamos a divisar brilhantes luzes azuladas a vagar pelo quarto, as quais com frequência se aproximavam da enferma. Víamos-las durante alguns segundos apenas e, quase sempre, éramos 2 a vê-las. Eu observava atentamente o fato e, por 3 vezes em 4, verifiquei que, quando via uma delas ao lado de minha mãe, esta se agitava e tentava falar, mas, já não se achava em condições de poder fazê-lo. Mais tarde, eu e 3 de minhas irmãs percebemos simultaneamente uma luminosidade azul malva pairando sobre o corpo da doente, luminosidade que se foi intensificando gradualmente até se transformar em brilhante cor purpúrea, tão densa que quase impedia se visse o rosto da moribunda. E essa luminosidade se difundia por todo o leito como névoa purpurina, revelando-se mais densa entre as pregas do cobertor. 1 ou 2 vezes minha mãe moveu os braços e a luminosidade colorida lhe acompanhou o movimento. Tão maravilhoso nos pareceu o espetáculo, que chamamos as 2 irmãs que se achavam ausentes, para verificarmos se elas, a seu turno, observariam o fenômeno. Com efeito, assim foi. Uma delas viu passar entre 2 cadeiras uma coluna cinzenta, alta de 3 pés, e deslizar para baixo do leito. Eu me achava sentada naquele ponto, porém nada vi. No momento, também estava presente uma velha amiga da mamãe, a qual disse que não via nebulosidade purpúrea, concluindo daí que os nossos olhos, cansados da longa vigília, necessitavam de repouso. Chamamos atenção para as brilhantes luminosidades circulares que então pairavam sobre os travesseiros e ela declarou que as via, mas ponderou que, provavelmente, eram reflexos do fogo da lareira, ou da chama do gás.
Pusemos imediatamente um anteparo contra as duas fontes de luz e os círculos permaneceram. Ela então percorreu o quarto virando contra as paredes os quadros e fotografias emolduradas e cobrindo o espelho, sem que qualquer alteração se produzisse. As luzes continuaram a brilhar. Colocou, finalmente, as mãos sobre os círculos luminosos, sem conseguir obscurecer em nada. Feita esta última prova, sentou-se e não pronunciou mais uma palavra. Depois, já noite fechada, as duas irmãs que antes tinham visto a coluna acinzentada simultaneamente se voltaram para aquele lado e exclamaram que a viam de novo. Ainda dessa vez, eu nada vi. Elas, porém, a tinham visto indubitavelmente, pois que as suas descrições combinavam em todos os pontos. A irmã que primeiro a observara via agora uma grande luz azul, de forma globular, pousada sobre a cabeça da mamãe, porém nenhuma outra das pessoas presentes a via. Acrescentou ela que no interior da dita luz notava uma vibração intensa, depois, anunciou que a luz se tornara vivamente purpúrea, finalmente, que se dissipara. Pelas 7 horas, a enferma, em estado de coma, abriu a boca e, desde esse momento, todos observamos uma nuvem branca formar-se sobre a sua cabeça, alongando-se até ao espaldar do leito. Saía da cabeça, porém se condensava mais fortemente do lado oposto da cama. Permanecia suspensa no ar, como densa nuvem de fumo branco, parecendo às vezes tão opaca, que impedia se visse o espaldar do leito. Entretanto, variava continuamente de densidade, chegando a ponto de não percebermos o menor movimento naquela nuvenzinha. Estavam comigo minhas 5 irmãs e todas contemplávamos o extraordinário fenômeno. Chegaram, afinal, meu irmão e meu cunhado, os quais, a seu turno, observaram o que estávamos vendo. Uma luminosidade de cor azul listrava o ambiente e dela, de quando em quando, se desprendiam vivas centelhas de luz azulada. Observamos que a mandíbula inferior da moribunda continuara a abrir-se lentamente. Por algumas horas não houve alterações notáveis no fenômeno, exceto a formação de uma auréola de raios luminosos amarelados em torno da cabeça da moribunda. Contamos 7 desses raios, cujo comprimento variava de contínuo, estendendo-se de 12 a 20 polegadas. Por volta da meia-noite, tudo se dissipou, conquanto a mamãe só tenha morrido pouco depois das 7 da manhã. Às 6:15 dessa mesma manhã, uma de minhas irmãs, que repousava noutro quarto, ouviu uma voz que lhe sussurrou: mais 1 hora de vida. Mais 1 hora. Ela se levantou impressionada e foi assistir aos últimos instantes da mamãe que, efetivamente, exalou o último suspiro 1 hora e 2 minutos depois que minha irmã ouvira a voz premonitória. Rendemos graças a Deus, por haver permitido observássemos a partida de uma alma, tirando as nossas lágrimas a amargura de um adeus para sempre. Assinado Dorothy Monk. Não há quem não veja quão importante e sugestivo é o episódio acima, assim do ponto de vista metapsíquico, como do espiritualista, tanto mais que, pelo lado probante, ele se revela invulnerável, por ser de data recentíssima, ter sido relatado de pronto pelos percipientes e haver ido o diretor do Light, Sr. David Gall, à casa da relatora para discutir com as testemunhas dos fatos e haver trazido de lá as melhores impressões relativamente à capacidade de observação dos 8 percipientes, que ainda se encontravam sob a impressão inapagável de que presenciaram a partida de uma alma. Do ponto de vista das complexas manifestações produzidas, nenhuma dúvida pode subsistir, dado que a fase final das mesmas manifestações, a mais importante, foi coletivamente observada por todos os presentes. As outras manifestações, anteriores e variadas, foram, a seu turno, percebidas também coletivamente, conquanto nem sempre e por todos, sendo que 2 dentre elas resultaram decisivamente eletivas.
Quer isto dizer que as manifestações coletivamente observadas eram emanações ectoplásmicas, pelo que visíveis a olhos normais, ao passo que a aparição de uma coluna como de fumaça cinzentada, perceptível apenas a duas pessoas, e o globo luminoso, perceptível a uma só pessoa, eram de natureza qualitativamente diversa e, por conseguinte, perceptíveis unicamente a olhos de sensitivos. Nessa conformidade, dever-se-á inferir que o fenômeno da coluna fumosa, alta de 3 pés, e o de um globo luminoso a pairar sobre a cabeça da moribunda representariam a exteriorização incipiente do corpo etéreo e do corpo mental da enferma, ainda não integrados e fundidos num só fantasma. A este propósito, farei notar que nas minhas classificações estão registrados alguns casos em que, no momento da morte, os assistentes viram sair da cabeça do moribundo um globo luminoso que, elevando-se rapidamente, desapareceria através do forro do aposento, sendo por demais sabido que o Dr. Baraduc conseguiu fotografar análoga aparição de um globo luminoso, ao morrer sua própria esposa. De outro ponto de vista, observarei que as brilhantes luzes azuladas que vagavam pelo quarto e se aproximavam com frequência da moribunda, mostrando esta ter consciência delas pelo agitar-se e esforçar-se para falar, eram presumivelmente de origem exterior. Quer dizer que aquilo que para as sensitivas videntes eram brilhantes luzes azuladas, para a moribunda eram as formas espirituais de seus parentes defuntos, o que explica a circunstância de estar ela a proferir insistentemente os nomes de seu pai, de sua mãe, de suas irmãs e de um filhinho seu, morto pouco depois de haver nascido, ao mesmo tempo em que se presta a explicar outro incidente ocorrido com uma irmã da narradora, a qual ouviu uma voz ali sussurrar o verídico aviso: ainda 1 hora de vida. Ainda 1 hora. É de notar-se que essa interpretação da verdadeira natureza das luzes azuladas que vagavam concorda com o que sucedia a William Stein Thomosis, para quem, médium que era, aquilo que os experimentadores viam como colunas luminosas a deslocar-se pelo quarto representava as formas espirituais, perfeitamente contornadas, dos seus espíritos guia. Restaria bater uma dúvida concernente à fase final das manifestações observadas, fase em que a exteriorização fluídica, depois de levar 5 horas seguidas a desenvolver-se, desapareceu instantaneamente, havendo, no entanto, o enfermo vivido mais 7 horas. Por que o fenômeno não se conservou perceptível até ao instante da morte? Parece-me que a esse respeito eu poderia reportar-me a tudo, quanto ponderei anteriormente acerca da probabilidade das manifestações dessa natureza somente serem perceptíveis a olhos normais quando, a par da essência sublimada do corpo etéreo em via de exteriorizar-se, emanem do corpo somático fluidos de ordem física, ectoplasma. Nesse caso, deverá inferir-se que o fato de o fenômeno cessar 7 horas antes da morte da enferma se explica pela suposição de que, com a total imersão do corpo etéreo, cessou a irradiação de fluidos vitais, donde a desaparição do fenômeno para olhos normais, embora, plenamente constituído e sobrepairado o corpo somático, o corpo etéreo tenha assim permanecido, mas perceptível somente a olhos de sensitivos ou de médiuns. Como quer que seja, as dúvidas relativas às modalidades sob as quais se produzem os fenômenos de bilocação nada têm de comum com a questão vertente sobre a realidade objetiva dos mesmos fenômenos. Desde que se classifiquem, analisem, comparem todas as várias modalidades sob as quais se operam os fenômenos em apreço, a começar do fenômeno eloquentíssimo das sensações de integridade nos amputados, para terminar nos casos dos videntes que presenciam a reintegração e o desaparecimento de um corpo etéreo perfeito, vitalizado e animado, assistido, ao demais, por entidades de defuntos que aparentemente intervêm para esse fim. Junto ao leito dos moribundos.
Desde que, digo, se tem agudeza científica de julgar com base no conjunto dos fatos, as dúvidas que restem perdem todo o valor teórico, em sentido neutralizante, pelo que se é levado a deduzir, com o apoio dos fatos, que já se conhece o bastante, com referência aos fenômenos de bilocação, para se poder concluir, sem receio de errar, que eles são, por si sós, suficientes a demonstrar experimentalmente a existência e a sobrevivência do espírito humano. Nessas condições, o caso acima considerado é de molde a oferecer matéria para reflexões profundas, não só aos cultores das pesquisas psíquicas, como também aos psicólogos, aos fisiólogos, 25, e aos filósofos. Início da nota digital, 25. Fisiólogos, responsável em analisar o funcionamento físico, orgânico, mecânico e bioquímico dos seres vivos. Fim da nota digital. Em verdade, quem quer que leia o relato do episódio que estamos apreciando e possua cultura no assunto e senso filosófico bastante para ver sentido alguma vez a imperiosa necessidade de meditar sobre o mistério do ser, não poderá deixar de deter-se a refletir acerca do raio de luz que os fenômenos aqui apreciados projetam sobre as trevas que envolvem o destino humano. Em suma, quem quer que possua um intelecto imune de preconceitos de escola não poderá deixar de reconhecer que tem diante de si fatos verificados, que prometem fornecer-nos, em futuro não distante, a chave que permita se decifre o grande enigma. Dia virá em que todos o compreenderão e nesse dia terá começo um novo ciclo glorioso para a evolução social, moral e espiritual do gênero humano. Baseado em tudo quanto aduzi com relação ao caso que vem de ser exposto, em que todas as pessoas presentes perceberam coletivamente as fases finais de um fenômeno de bilocação incipiente, coisa que é de presumir-se, porquanto o processo de exteriorização do corpo etéreo foi acompanhado de emissões de fluidos vitais perceptíveis a olhos normais, é de inferir-se que há de ser extremamente raro perceber-se, de modo coletivo, o corpo etéreo plenamente constituído, vivo, animado e, também, depurado de qualquer emanação ectoplasmática. 26. Início da nota digital, 26. Ectoplasmática, substância emanada do corpo de médiuns. Fim da nota digital. Assim é com efeito. Nas minhas classificações apenas se encontram 4 casos desse gênero, observados simultaneamente por 2 ou 3 pessoas, mas nestes, dado o exíguo número dos percipientes, poder-se-ia presumir que todos eram sensitivos. Ao demais, são casos esses dos quais prefiro não me valer para este trabalho de síntese, por se tratar de narrações feitas com insuficiência de dados. Decido-me, pois, a referir em que houve percepção coletiva de um fenômeno de bilocação ocorrido alguns dias antes da morte do enfermo. Trata-se ainda de um fenômeno de desdobramento espontâneo e transitório de pessoa viva e não da emissão final dessas emanações vitalizantes do organismo humano, que concorrem para a exteriorização permanente do corpo etéreo. Há uma diferença entre as duas ordens de fenômenos, porém, no fundo, essa diferença é mais teórica do que prática. Este caso tiro dos Análises de Ciências Psíquicas, 1891, página 193 a 203. É um episódio que nada deixa a desejar do ponto de vista da documentação. Foram 3 os percipientes e cada um fez o seu relato em separado dos outros. Limito-me a reproduzir o do principal dentre eles, o doutor em medicina Isnard, amigo pessoal do Dr. Dariex, diretor daquela revista. Ei-lo. Corria o ano de 1878 e eu morava em companhia de minha mãe e de 2 irmãs, a Rua Jacob, 28. Gravemente enferma, minha mãe se achava de cama, havia 4 meses. Na noite de 9 de maio, sentindo-se um tanto melhor, manifestou o desejo de assistir, da cama, à ceia da família.
Chegou um amigo, o Sr. Menon, que aceitou o convite para cear conosco. O tempo estava brumoso e absolutamente calma a atmosfera. Sentamo-nos à mesa por volta das 21h30, a conversar sobre os assuntos do dia, com ânimo isento de qualquer preocupação, tanto mais quanto nossa mãe dissera sentir-se bem. Afinal, como, ao que parece, a nossa conversação animada estivesse fatigando, pediu fechássemos a porta, pois desejava repousar. Encostamos as duas folhas da porta e continuamos a conversar em voz baixa. De súbito, a porta do corredor se abriu, ao mesmo tempo em que as duas folhas da porta do quarto de minha mãe bateram com estrondo uma contra a outra, para em seguida escancarar-se, fazendo-se então ouvir o lamentoso uivar de um vento inexistente. Fiquei estupefato. Um golpe de vento com todas as janelas fechadas? Como explicar isso? Olhei para o aposento de minha mãe e dei com um fantasma à sua entrada, enquadrado nas cortinas que guarneciam a porta. Era a sombra de uma mulher baixa, curvada, com a cabeça pendida, o braço cruzado no peito. Um convéu cinzento e espécie lhe cobria o rosto. Dir-se-ia uma monja. Avançou lentamente pela sala, deslizando sobre o assoalho e conservando sempre a mesma atitude. Não se lhe podia, porém, distinguir o semblante. Passou a meu lado, dirigindo-se para outra porta e penetrou no corredor, em cuja penumbra desapareceu. Outro golpe de vento se produziu, fechando ambas as portas. Breve tempo durar o fenômeno. O que então experimentei não foi medo, mas uma sensação de solene perplexidade, partilhada pelos demais. Os três viram o mesmo fantasma, mas ninguém ousava abrir a boca. Minha irmã parecia muito impressionada e o amigo Menon voltou-se para ela e disse: "Não é nada, acalme-se. Foi um jogo de sombras." Minha irmã murmurou. Conhecia uma família russa, cujos membros afirmavam que, quando uma sombra saiu do quarto de um enfermo, este morrerá no mesmo dia, ou dentro de brevíssimo tempo. E, acabando de dizer isso, levantou-se e correu à cabeceira da minha mãe. Eu e meu amigo permanecemos pálidos nos nossos lugares. Minha irmã mais moça estava, no momento, em outra parte da casa. Ao voltar, contei-lhe o que ocorrera. Ficou fortemente impressionada. Meu amigo levantou-se para se retirar e eu o acompanhei. Voltando pouco depois, encontrei minhas irmãs à cabeceira de nossa mãe. Disseram-me que ela tivera uma crise de sofrimento e, de fato, achei-a muito abatida, fraquíssima, mal podendo responder com voz sumida às minhas perguntas. O que até hoje me espanta é o fato de que nós três, que tínhamos visto, evitávamos falar do que víramos, se bem trouxéssemos a mente obsidiada pelo que se passara. Foram dos mais tristes os dias que se seguiram, agravando-se sempre as condições da enferma. Transcorrida uma semana, estava eu só com minha mãe, que se levantara da cama para sentar-se numa poltrona na sala de jantar. Minhas irmãs tinham saído. Minha mãe se ergueu e fui tomado de espanto ao ver-lhe a atitude. Era a reprodução exata da do fantasma que observáramos. Baixa, curvada, cabeça pendida, avançou lentamente para a porta do corredor. Um xale lhe cobria os ombros e a cabeça, não se lhe percebia o rosto e tinha os braços cruzados no peito. A 26 de janeiro, pelas 9h30, morria. Estes os fatos, de cuja explicação me abstenho. Assinado, Dr. M. Isnard Boulevard Arago.